Oi, estamos aqui novamente. Hoje vai ser de um modo diferente para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham recebido aí a mensagem que a gente vai fazer hoje sobre marcação. E hoje, a primeira marcação vai ser da primeira pergunta que eu tive um tempo atrás de uma aluna, que é quando o Botox não trava totalmente as rugas da glabela, né, que é essa região aqui da ruguinha da raiva, o que seria ideal para tratar essa região? E aí é o seguinte, eu vou falar o que eu costumo fazer, o que eu acho que tem mais benefício e menos problema também, tá? Enfim, a gente vai começar aqui falando da questão do Botox, porque não adianta também eu fazer um procedimento e não para melhorar a ruga nessa região e não fazer o Botox, mesmo que o resultado dele seja menor. Porque o importante é eu diminuir a força desse músculo para mim conseguir melhorar o resultado da ruga dele, mesmo que eu tenha que fazer outros procedimentos. Inclusive, a toxina botulínica nessa região vai ajudar com que os outros procedimentos que a gente faça também melhorem, tá bom? Então, o que seria o Botox nessa região? Vocês já tiveram uma aula aí de marcação de Botox. Então, eu vou pedir a Paula aqui, vamos imaginar que ela tenha duas rugas, né? Tá as carinhas de raiva aí. Ela tá sem ruga porque ela tá com Botox. Mas então eu vou forçar aqui, ó, pra vocês entenderem, tá? Então, imagina que ela tem aqui a ruga do prócero, a do corrugador esquerdo e direito. Então, o que eu faço? Eu vou marcar, normalmente eu marco aqui um pouquinho acima da sobrancelha, tá? O Botox. E bem aqui no cantinho, na região mais mesial. E o prócero eu marco aqui. Na verdade, quando a pessoa tá com a ruga bem forte, a gente consegue visualizar até o músculo. Tem gente que tem músculo que vem até aqui assim em cima, perto do frontal. Tem gente que ele é mais centralizado nessa região mais próxima da sobrancelha. Então, esse aqui, gente, esses pontos vão pegar o quê? O músculo prócero, o músculo corrugador direito e o corrugador esquerdo. A quantidade ela é muito variável, porque depende muito da força da ruga de cada pessoa. Por exemplo, eu começo em torno, se uma ruga for fraca, em torno de 4 unidades em cada ponto. E também às vezes acontece de eu aplicar, se o prócero é um músculo que eleva mais, eu aplicar 6 unidades no prócero, 5 em cada corrugador, porque existe diferença de força dos músculos, mas eu tenho que aplicar nos 3 músculos, porque são 3 músculos que trabalham juntos. Não posso paralisar só um, tem que paralisar os 3 músculos. É a mesma coisa que acontece quando é para bruxismo e a gente aplica numa seta e temporal, entendeu? Então vamos lá. Esses aqui são 3 músculos que ajudam a paralisar essa região. Mas tem uma outra aplicação que é no supercílio, que é exatamente aqui dentro da linha do cabelo. Só que nessa região a gente não aplica uma grande quantidade, é no máximo 2 unidades, tá? São 2 unidades no máximo. Então o que acontece? Se eu vejo que só esses 3 pontinhos de aplicação aqui não foram suficientes para travar a minha sobrancelha, né, a minha ruga da glabela, eu posso abrir mão e aplicar 2 unidades aqui no retorno, no supercílio, e 2 unidades aqui do outro lado. Então, é bem dentro da linha de cabelo. Não venha muito para essa região. É bem aqui no cantinho, tá? Então, 2 unidades é o suficiente para isso aí melhorar, tá? Isso seria, gente, a aplicação do Botox, que é o que normalmente a gente tem que fazer primeiro, antes de qualquer outro procedimento, que a gente vai melhorar essa região. Agora, claro, se o paciente, vou limpar aqui a marcação do Botox. Se o paciente, ele já tem uma ruga muito marcada, a pele já está muito quebrada nessa região, eu tenho que pensar que eu não vou zerar essa ruga realmente, porque pele já quebrada significa que a ruga já atingiu a derme. Então, quando eu tenho essa pele muito quebrada, eu preciso de pensar em abrir mão de mais coisas para resolver isso aí, tá? Eu posso abrir mão até de peeling, só que peeling não vai ser o suficiente para resolver, né? O peeling, ele vai trabalhar a pele na sua derme,
mas ele não é o suficiente ainda. Então, o que a gente tem que pensar? Peeling é uma coisa que a gente pode fazer, o peeling de ata? É, mas existem outros cuidados em cima disso. Eu não vou falar muito desses detalhes desses cuidados, mas existem uns cuidados que o paciente tem que ter no home care, em casa, tomar antioxidantes, um monte de coisa, porque também tem que pensar na questão de mancha de pele, tá? Mas peeling ata é um procedimento legal de fazer, bem indicado, mas não é o suficiente. Tem também o jato de plasma, que também dá uma melhora nessa região. Mas e aí? O paciente tem melasma, porque o jato de plasma ele já aquece. Se o paciente tem melasma, ele vai manchar mais, né? Então tem essa opção também. E tem o que eu mais gosto de fazer. Eu sei que o procedimento... Diga. Vou falar aqui já. Já deram a resposta. Como assim? Aqui, ó. Qual era a pergunta? Fios. Ah, fios. É o que eu mais amo nessa região, porque é menos arriscado, gente. Pode fazer preenchimento? Pode fazer preenchimento. Mas é mais arriscado nessa região, pelo risco de necrose, pelo risco de cegueira. Então, assim, vamos trabalhar com o que é mais seguro, que vocês vão obter benefícios ao longo do prazo. É um trabalhinho aí de formiguinha, tá? Então, a gente não vai obter todo o resultado numa sessão só. Mas a gente consegue sim melhorar essa região, tá? E às vezes vocês também têm que pensar que não seria às vezes só trabalhar nessa região, mas trabalhar também nessa região aqui, ó. Que muita gente vai marcando essa região aqui por causa da queda que vai acontecendo, né, do frontal com a idade, tá? Mas enfim, vamos pensar na questão dos fios. Nós temos o que de opção? Fios lisos, que eles são unitários, né? É um fio por cada agulha. E aí a gente precisa dele para estimular a derme. E o fio multi, ou filler, ou Hydra, cada um dá um nome dependendo da marca, que são 10 fios dentro de uma cânula, né? Ou às vezes, o Hydra tem 14. Então, assim, você consegue volumizar essa região. Então, eu tenho que pensar em volumização, mas eu também tenho que pensar em bioestímulo de colágeno. E posso também pensar em quê, gente? Hidratação. Porque essa região, quando a pele já está muito quebrada, ela necessita de hidratação. E aí vem a questão de quê? Do PDRN, né? Que é o DNA de salmão. Posso fazer, professora, outro tipo de hidratação com Skin Booster mais simples? Pode, gente. A gente tem silício. Silício é maravilhoso. Então, assim, vocês têm opções de materiais de Skin Booster aí para poder estar utilizando, tá? Então, vamos desenhar aqui nos locais que eu faria o multi, que é o fio que são 10 em 1 ou 14 em 1, que é o que dá volume. Se eu quero dar volume, eu quero dar volume de baixo, onde está a depressão. Então, vamos imaginar que a ruga da Paula é aqui, ó, é o 11. Tem gente que só tem uma, tem pessoas que tem duas, né? E tem gente que tem até 3. Então, aqui, ó, se o dela, a ruga é aqui, eu vou colocar o fio debaixo da ruga. Ô, professora, precisa de descolar para colocar? Não, gente, não precisa. Eu quero que ele fique exatamente naquele lugar. Se eu ficar descolando, eu vou fazer com que depois que eu colocar meu fio ali, ele vai abrir na região. Então, o descolar faz o meu fio abrir mais. Então, eu quero que ele fique unido, quietinho, paradinho naquela região, um em cima do outro, para dar um resultado. Se eu quero volume, eu não vou descolar a região. E, claro, eu preciso de medir isso aí. Então, eu venho, deixa eu ver aqui. Ah, eu queria pegar um fio aqui agora, mas não tá em mãos fácil. Eu vou medir o fio aqui antes, né? Eu costumo utilizar o de 38 milímetros, que é um tamanho bom pra cá, tá? Eu faço a anestesia onde eu vou entrar, por exemplo, vou entrar com ele aqui e aqui, depois que eu medir, tá? Faço anestesia aqui e aqui, também anestesia um pouquinho aqui, tá? Porque ao redor aqui da sobrancelha, porque dói quando chega nessa região. Faço o percúito, que é a entrada com a agulha, e aí eu faço com a 18G, aqui e aqui. Entrei 90 graus com a agulha, fiz nesse direcionamento, tiro a agulha e venho com o fio. E eu insiro o fio até onde é a ruga, tá? Preciso, às vezes, de muito mais que um fio de cada lado, mesmo que ele seja com 10, vai depender da profundidade da ruga. Pode ser trabalhado aos poucos? Pode. Hoje eu faço um de cada lado, daqui 4 meses a pessoa vem e eu faço um de cada lado. Isso seria, gente, para volumização. E vocês concordam que se eu apliquei o Botox e diminuir essa força, mesmo que ainda exista a ruga, quando eu diminuo essa força, concorda que se eu não estou movimentando muito, vai durar mais? Entendeu?
Outro fio que eu posso usar aqui é o fio liso. E aí eu vou pensar em força muscular, tá? Quando eu falei para vocês algumas aulas atrás que quando eu quero diminuir a força do músculo, eu trabalho normalmente dentro do músculo e perpendicular a ele. Como são as fibras aqui do próximo, não são assim nesse sentido, né? Então, para mim diminuir a força de um músculo que é assim, e eu quero diminuir a força dele, porque eu quero ajudar o botox e quero também formar um estímulo de colágeno nessa região, eu vou trabalhar com os fios lisos aqui, ó, um do ladinho do outro, e eu vou entrar ele profundo, que eu quero entrar com ele dentro do músculo, tá? Eu posso pegar 5 fios lisos e colocar dentro do músculo, e 5 fios lisos eu posso colocar na derme para estimular colágeno na derme. É bem diferente, você pode colocar um numa camada e outro em outra, tá? Então assim eu diminuo a força do próximo. Ah, professora, mas e os corrugadores? Os corrugadores são assim, ó, gente. Eles fazem uma curvinha, tá? Quero diminuir a força dos corrugadores também? Eu vou perpendicular ao músculo, que é nesse sentido. Aí eu venho e coloco mais 5 de cada lado. O que eu quero que vocês entendam? Não vai ser um fio liso ou um fio multi que vai resolver um problema de glabela, tá? Eu penso assim, se a pessoa demorou muitos anos para cuidar e já quebrou a pele ali, o tratamento ele também é ao longo prazo. Né? Só essa sessão aqui vai ajudar? Vai, mas não vai resolver tudo. Então, é ideal que a pessoa entenda essa questão. Aí, uma coisa que eu gosto de fazer também que é cruzar os dois sim, fios lisos. Você pode cruzar vários fios lisos aqui assim, ó, fazer um hashtag aqui, ó, vários, tá? Subindo. Uma e na outra também. Então, assim, pensem em profundidade quando vocês querem diminuir a força do músculo. Aí e na posição também, que tem que ser perpendicular ao músculo. Outro fio que eu posso colocar aqui, na mesma posição dos fios lisos, é o fio mola, ou screw, ou parafuso, cada um dá um nome, tá? Ele também é um fiozinho só, dentro de uma agulha. O que ele faz? Eu vou desenhar aqui na lateral para vocês. Se eu tenho uma ruga nesse sentido, eu coloco ele nesse sentido. Porque ele forma um plumb que eles falam, que eles fazem uma força dentro do lado do tecido para abrir a ruga. Então ele forma um colágeno nesse sentido de abertura de ruga, entendeu? Então eu posso colocar a mesma quantidade de fios lisos numa ruga que tá assim. E isso, gente, pode ser usado aqui, essa técnica, como também no código de barra, por exemplo, só para vocês entenderem. Aí, na questão da hidratação, eu vou pegar um PDRN, ou um silício orgânico, ou uma vitamina C. Se a pessoa tem melasma, eu posso pegar um ácido tranexâmico com código, tá? Eu posso pegar de acordo com a pele do paciente também. E eu vou pegar e injetar na mesma região. Por exemplo, cada fio tem um stopzinho, né? Que encaixa ali na seringa. Eu pego uma seringa cheia de silício, venho e encaixo no stop da agulha e faço retroinjeções do produto de Skin Buster ou de um DNA de salmão, entendeu? O importante, o pessoal fala que normalmente quando eu faço o Skin Buster junto com os fios, eu hidroliso o fio mais rápido. Mas eu também tenho uma formação de colágeno mais rápida. E sem contar que, como é um tratamento, eu tenho que entender que o paciente ele deve voltar por volta aí de 5, 6 meses, talvez até 4, se for possível, financeiramente falando, para ele fazer mais sessões. E aí eu pego e faço mais sessões. É um tratamento a longo prazo. Principalmente, tanto rugas de glabela, você pode pensar nisso também aqui nas rugas da fronte, tá? Então, basicamente, seria isso que eu faço. Quando eu tenho essa região aqui, ó, que eu fiz até em mim esses dias, o que estava acontecendo? Quando a gente vai envelhecendo, a testa, a força da testa é elevação, né? O movimento que a testa faz, que o músculo frontal faz é elevação. Quando eu aplico o Botox, ele paralisa e fica ali legal quando a gente está jovem. Sabe quando a gente já está num nível de envelhecimento, que existe uma flacidez, um excesso de pele nessa região, como é o meu caso, quando eu aplico o Botox aqui, o que acontece?
se a gente eleva e aplica o Botox, ele paralisa essa força de elevação, eu vou ter uma queda nessa região. E aí eu fico mais marcado aqui nessa região. Então, para mim não ter conseguir tirar as rugas com Botox e não ter essa sensação que aqui tá ficando fundo e ainda marcar mais essa região, eu normalmente venho aqui na raiz do nariz, venho justa ósseo e eu injeto ali, a gente não é muito, em torno de 0,2, 0,3 ml de ácido hialurônico. No meu caso eu fiz o quê? Eu fiz Elancê, porque eu sei que dura muito mais. E aí eu tenho essa abertura aqui, ó, dessa região, tá? Então ajuda super também dependendo do grau de queda que tem aqui. Quando eu aplico Botox nessa região, eu elevo essa região. Mas infelizmente, quando eu aplico no frontal, cai. Isso dependendo do grau de envelhecimento de cada um, tá? Eu acho que já tá sanado aqui, deu para esclarecer muita coisa aí para vocês, não deu? Se alguém tiver alguma dúvida... Se alguém tiver alguma dúvida, pode... uma dúvida, eu acho que muita gente deve ter, intervalo de tempo entre as sessões e se dá para fazer no mesmo dia do Botox. O Botox, ele... Mais um dia? No mesmo dia do Botox. Até que dá pra fazer no mesmo dia, gente. Eu não gosto, na verdade. Por quê? Porque como eu vou já colocar o Skin Buster para poder hidratar a região e anestésico, a toxina que eu colocar nessa região, ela vai difundir mais a área. Então a probabilidade de erro que eu vou ter do Botox, de atingir musculatura que a gente não quer que atinja, é muito maior. Então, pela probabilidade do erro eu evito. Eu prefiro primeiro aplicar o Botox e depois de uma semana ali eu vou e faço o procedimento, tá? E aí eu vejo o paciente no retorno do Botox, que são 15 dias, já passando o edema dos fios que eu fiz ali com uma semana depois do Botox. Tá? O que mais? Mais alguma dúvida? Acho que não. A Daiane perguntou se pode colocar mais de um fio na ruga e você falou que sim, né? O fio. Pode colocar, por exemplo, se a pessoa tiver condição de pagar, numa mesma sessão você pode colocar, fazer, vamos supor aqui, ó, Daiane. Só limpar aqui pra você ver. A ruga é aqui e a outra aqui. Fiz o pertuito aqui para poder entrar. Aí eu faço 2 pertuitos, um em cima do outro. Eu entro com um fio aqui e antes de tirar ele, eu entro com outro fio. Então eu vou ter 2 fios no mesmo lugar. Ou seja, se for um fio multi ou filler, vão ser 20 fios, né? Então pode sim, tá? Você não precisa ficar presa a um fio só não. Pode fazer vários, na verdade. Desde que precise ali daquele volume, porque ele não, o fio filler é feito para volumizar, mas ele não volumiza essa coisa toda, a gente sabe, né? Então, às vezes, é necessário realmente muito mais que 2 fios até, tá? Eu tenho já a boca, gente, mas eu tenho preenchimento também. Ela já tem boca e já tem preenchimento. Esse formato aí já. Mas é bem pouco preenchimento que ela tem na boca. É família de bocudo mesmo. Pessoal, obrigada, viu? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no direct, eu tento tirar as dúvidas de vocês. Lá tem outra live, eu tento tirar a dúvida, tá? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. E amanhã vamos voltar com mais marcações, né? De áreas diferentes. Isso. Vamos colocar uma enquete? Para saber o que vocês querem que fale, tá? Tratamento em alguma região da face ou do pescoço. Obrigada, pessoal. Não esqueçam de ir lá no YouTube, tá? Fazer a inscrição. Tchau. Beijos.